Now the subject is NFTs. They're known as non-fungible tokens, or NFTs. NFTs are exploding in popularity. This is a technology that will forever change the way people interact. So it is happening whether you understand it and like it or not. This phenomenon is moving. Hoje estamos com a lenda aqui, Lalo Traj, da Escola Cripto. O Lalo aí foi um dos dinossauros tanto de cripto quanto NFTs no Brasil, degenerado total, e vai trazer umas histórias do que ele já viveu e sobreviveu nesse mercado, né? Desde 2017, acho que é, né, Lalo? Isso aí, 2017 já. Conta um pouquinho então, Lalo, se apresenta aí para nós, quem é o Lalo, como é que começou em cripto, o que levou a cair nesse mercado, e depois também a formação da Escola Cripto, né, que hoje é referência aí em estudos cripto fundamentalista no país, e depois nós entramos nos NFTs aí. Boa. Então tá, né, primeiro, obrigado aí pelo convite, né, e dizer que eu não sou tão velho assim, né, que eu comecei muito novo, né. Dinossauro aí. Eu sou Lalo, né, eu comecei no mercado em 2017, na época eu tinha um restaurante, né, tinha 2 restaurantes na época, estava nesse ramo, nada a ver, né, com cripto, e estava com muito tempo livre, também não estava muito feliz mais com o negócio, né, estava a fim de dar uma guinada, mudada, estava quebrado também, sem grana, e recebi um e-mail do André Franco, né, da Empíricos, né, sobre... Eu estava naquela época, eu já tinha tradado bolsa, né, quando eu tinha lá meus 18, 19, 20 anos, eu tinha feito já trade em bolsa, tal, para experimentar, gostava já desde aquela época de análise gráfica, né, aí falei, tô com tempo, eu vou voltar a operar a bolsa, né, vou dar uma estudada, aí comecei a ler coisa da Empíricos, né, fui atingido por esse e-mail aí, falando assim, né, chegou a moeda que vai superar o Bitcoin, né, e aí eu já tinha ouvido falar de Bitcoin em 2015, tinha até entrado para tentar comprar na corretora da época lá, mas o site era meio suspeito, assim, eu fiquei meio com o pé atrás, aí deixei de mão, né? E eu falei, Bitcoin, né, existe ainda, já tem uma melhor que o Bitcoin, então deixa eu tentar entender, né, o que é o Bitcoin primeiro para saber se a outra é melhor mesmo, né? Aí voltei a estudar Bitcoin, fiquei estudando uns 2 meses lá, acho que isso era em março de 2017, aí eu acho que ali em maio de 2017 eu decidi comprar Bitcoin a primeira vez, porque acabei estudando, né? Fiquei encantado aí, porque eu estudei na época e falei, azar dessa outra shitcoin aí, eu vou comprar Bitcoin primeiro. Lembra qual era, não? Aí no rabbit hole, né, cara? Aí não parei mais. Quando começa, vai. Eu acho que não muda muito a minha história, acho que quando eu for contar também vai ser no mesmo sentido. Já trabalhei na bolsa, gostava de análise gráfica, em algum momento conhece o Bitcoin, vê o que é o potencial e abre todo o universo. Então, hoje, no caso aqui, não é Bitcoin o nosso conteúdo, mas entra no que a blockchain do Bitcoin promoveu, né? Que são os NFTs. Até porque naquela época, né, não tinha ainda tudo que a gente tem hoje, né? Tudo em cima do Ethereum. Eu comecei em 2021, então nem se compara aí com o que você já passou 2 inverninhos, né? 2 inverninhos, né? Esse aqui não dá nem para considerar muito inverno, viu? Esse Ainda aqui não. Ainda não? Vamos ver. Mas mesmo que venha uma recessão, uma crise, velho, você tem um monte de coisa para fazer hoje em dia no DeFi, gerar liquidez. Pô, a gente tá vendo aí o fenômeno aí das meme coins, né? Sempre tem uma meme coin season. Então, sempre tem dinheiro rodando, NFT, uma hora é o ciclo de alta volta, então, pelo menos tem coisa para você fazer, né? Naquela época não tinha nada. Não tinha nada. Você tava lá comprando de dips, aí caía mais, você comprava dip de novo, você comprava mais, era só isso que tinha para fazer, entendeu? Era só ele que tinha. E agora os protocolos eles estão um pouco mais seguros, né? Já foram testados por um bom período, então, há 1 ano, 2 atrás, fazer DeFi, colocar numa pool era... não digo irresponsável, né, mas era muito perigoso, porque ninguém nem tinha testado. Agora, com 2, 3 anos de vida, passando por muitos hacks ou tentativas, tem essa possibilidade de se manter, pelo menos o dinheiro fica ali rendendo, né? Com certeza, tem smart contracts aí que já são testados aí ao longo do tempo, né? Uniswap, Curve, tem um monte de coisa mais segura já, né, que já
o efeito network causou isso que você falou, né? Todo mundo tentando hackear, exploitar o negócio de alguma forma. Então você tem mais confiança de aportar um pouco mais do que a gente tinha naquela época, né? Então, Uhum. hoje em dia, para quem fez caixa aí no topo do mercado e está com stablecoin, ou até mesmo seu Ethereum de hold, quiser fazer pool e brincar, você consegue aportar um pouco mais do que naquela época, né? Que estava tudo nascendo e a gente não sabia quais protocolos iam ser os vencedores, né? Até hoje a gente não sabe, né? Mas tem uns Tem que já estão há mais tempo aí sendo uma ideia. provados, né, e auditados ao longo desse tempo. Uhum. E além disso, tem os que já estão sendo testados, tem eu não diria que os bandidos são bons nesse momento, né? Porque os caras que tentam hackear, eles estão provando que o protocolo é bom, no caso, né? Porque é muita gente, muito hacker bom tentando e nada acontece. E você tem No instante para cada coisa boa, tem 10 coisas ruins querendo tentando roubar. hackear, né? Não tem jeito. E se a coisa está em pé, então dá uma segurança maior. E não vamos entrar agora nesse caso, mas temos a parte da legislação que vai entrar em algum momento, né? Tanto de mais Bitcoin, mais Ethereum, mais essas criptos e NFTs principalmente. Então isso vai dar uma abertura muito maior para novos projetos. E daí o negócio vai mesmo para massa, digamos assim. Tá tudo no começo ainda, né? Exato. E daí em 2000 e alguma coisa também surgiu a escola, né? Vocês montaram Isso. Aí lá em 2017, né, eu estava quebrado, como falei, daí eu peguei R$ 2.000 emprestado num desses provedores de empréstimo, né? Falei, tudo ou nada, né? Não recomendo ninguém fazer isso. E aí comprei Bitcoin, 2017 foi aquela loucura, consegui, multiplicar meus 2.000 pila em 35x naquele ano. Aí, por sorte, eu vendi no final do ano, que tinha que pagar a conta, né? Natal chegando, férias. Vendi lá um bocado e segurei o resto, né? Em 2018 eu vi o negócio derreter o que eu tinha, mas continuei tradando, né? Comecei a me expor mais em altcoins, pesquisar mais sobre altcoins, entender como funciona. E aí, em 2019, né? Em 2018 eu tinha um canal no Telegram também, que eu postava em inglês, né? Passava alguns sinais de trade, alguma coisa assim do que eu estava fazendo. E aí um amigo meu falou, cara, você manda conteúdo bom, não sei o quê, e no Brasil não tem nada, assim, os canais de YouTube naquela época não passavam muita confiança, né? Ele falou, bora começar a fazer conteúdo em português, não sei o quê, criar um canal, e aí surgiu a Escola Cripto, né? Eu, meu irmão, esse meu amigo e o João Razin, que agora recentemente saiu e está buscando aí carreira solo, novos objetivos na vida dele. Exato. Também até hoje com a escola, né, cara? Hoje em dia a gente trouxe o Marcelo Pravato também, que você conhece, era um membro frequente lá da Academia Cripto e um cara que entende muito também, manja muito de derivativos. Derivativos é uma brincadeira aí que eu não me aventurei ainda, mas realmente mas é uma brincadeira boa, viu? tem suas vantagens, né? Porque assim como o Porque mercado... não importa se está de lado, caindo, subindo, sempre tem alguma operação para você fazer, né? E com base nessas análises que você faz, né? Você acredita que vai ficar lateral, você consegue montar uma estratégia para ganhar na lateralidade do mercado, né? Se não passar do preço X e não passar do preço Y, você está ganhando dinheiro com o tempo, né? Então, é bem interessante, claro. Tem que ter experiência, tem que estudar, né? Tem que perder uns dinheirinho antes, né? Fazendo... A vantagem é que aqui todos os indicadores, os números e movimentos estão on-chain, então todos conseguem verificar o que está acontecendo. Não é um relatório de uma empresa que tem dados de algum lugar que ela busca, ali quem tem conhecimento vai conseguir obter esses dados. Com certeza. Uhum. E outra, né, você tem um ciclo bem definido do halving do Bitcoin, que normalmente ele marca esses ciclos de alto e baixo do mercado. Então, para quem opera opções, tendo essa noção de tempo das coisas, de cronologia, é lindo, assim. No mercado tradicional não tem como, né? Não existe. Tentando adivinhar o macro, com indicadores que não existem e que são mentirosos. Vai que nada. Então, depois aí eles imprimem um pouquinho mais, os Estados Unidos dá o calote aí na dívida, e aí você não sabe o que acontece, vai querer estar exposto nesse tipo de mercado? Eu não. Eu prefiro estar 100% em cripto.
talvez os degens são eles, né? É, eu acho. O tempo dirá. Nós Lalo somos experimentadores, né? experimentadores. E depois, com a escola e tudo mais, eu lembro que eu participava já da escola quando foi falado sobre os games, né? Na época estava em alta, em 2021, mas já antes disso já tinha uma série de NFTs que eram lançados e nessa época você já tinha alguns, né? Sim, Qual, sim, qual sim. você lembra que foi seu primeiro? Qual que são os projetos que você tentou? Cara, o primeiro NFT que eu tive, eu mintei. Lá Hum, na rede da Engine em ah, 2018. Acho que eu fui nossa, a 12ª pessoa a mintar um NFT lá na rede da Engine em caralho, 2018. Eu caralho. mintei justamente para esse canal do Telegram que eu tinha. E aí, na época, você podia pôr nesse NFT alguma informação. Eu coloquei um código de desconto, alguma coisa, não lembro, alguma promoção. E mintei o NFT e distribuí de graça para a galera. Ainda consegui apoio da própria Engine, né, para pagar o gas para distribuir para a galera. Então, acho que o meu primeiro NFT foi esse mesmo que eu mintei, e depois vários outros lá dentro da rede da Engine, que é uma rede focada em jogos, né? Então, desde 2018 eu acreditava já que games podiam ser uma porta de adoção em massa para cripto, né? Uhum, E através dos NFTs também, pô, quando eu entendi o conceito disso, eu pirei na época, então, exatamente. desde então, nunca parei de acompanhar, entendeu? Tem lá, acho que na carteira da Engine eu devo ter mais de 1.000 NFTs lá, mas nem sei quanto vale mais. Deixa lá, não tenho Alguns, mais interesse financeiro neles, não. alguns que eu mintei na Engine foi através da escola também, que te passava o código e mintava, tá aqui na carteira. Sim, eles têm muito disso. Mas a Engine eu não via ela movimentar tanto ainda como outras redes. Ela é uma das primeiras, mas o, o que ela está criando eu não tenho acompanhado. Na verdade, agora eles lançaram uma parachain lá na Polkadot chamada Infinity, né? Para conseguir. Porque desde o início eles tinham essa visão de ser uma plataforma de games multiverso, né? Que os jogos pudessem conversar entre si, que o Uhum, NFT, o herói de um jogo tal, pudesse ser usado no jogo tal, tudo esses benefícios que a NFT dá. Só que uhum, eles lançaram na Ethereum na época, né? Em 2017. E, pô, o Ethereum a gente sabe que o gas começou a subir e inviabilizou qualquer tipo de NFT de jogo, né? uhum. Então, desde então, eles estão pivotando, aí eles fizeram uma JumpNet lá, que era tipo uma Layer 2 para o Ethereum, mas você sabe que se cada um fizer sua L2, as coisas não vão conversar entre si. Então agora eles decidiram, desde o ano passado, se eu não estou enganado, a lançar essa parachain aí na Polkadot para poder ser algo não tão abusivo em termos de gas, para poder, enfim, rodar jogos, NFT de jogos, que a gente sabe que às vezes o preço é baratinho, você quer o NFT só para Precisa, né? jogar mesmo, né? Uhum. Então não é tanto especulativo igual são NFTs no Ethereum, que, na minha opinião, é 90% só especulativo, a maioria dos casos, né? Uhum, Então, exatamente. Eu sei que a Engine está criando, tem um site lá em esperas, nfts.io, se eu não me engano. Então, alguma coisa vai vir. é um É, marketplace. Uhum. é, a, a Os res- caras, o CTO da Engine foi o cara que criou o padrão ERC1155, né? Então, os caras são, na parte Tecnologicamente, tá tecnológica, os caras montado. são bons pra caramba, Uhum, né? perfeito. E no caso NFTs, então teve da Engine e teve muitos aí que foram mintados só para especulação e hype também, né? E Uh, uh, vários, a maioria, né? mas acontece. Para aprendizado isso é perfeito, porque você acaba indo, por exemplo, todas as redes, Polygon, Solana, enfim, você acaba tendo que baixar a carteira, instalar, aprender como é que interage com aquela rede, vai mintar um novo e cada blockchain tem algum detalhezinho diferente, então você acaba conhecendo e aprendendo. É, até parte do trabalho, né, da escola cripto, né? Se você quer ser um professor, né? Eu não me considero um professor. Você sabe, né, como que é o nosso jeitão de ser. Mas o melhor professor é o aluno, né, cara? Porque você tem que aprender, então, esse processo não tem como não querer aprender para poder ensinar, né? Então, eu É acho um, ótimo. Tem que um ensinar, porque daí eu aprendizado aprendo um rápido monte de coisa. Eu e sou do você pode cara aprender. on the game, né? Assim, não.
tem muita galera aí no mercado que é super boa de teoria, né? Pô, fala bem, se comunica bem, sabe bem de teoria e tal. Eu sou mais skin on the game, experimento mesmo, aprendo, erro, volto. Então, o meu estilo é mais esse mesmo. Falando nessa parte, eu, inclusive, tive receio em testar. Você tem você tem um dos CryptoPunks da primeira edição, certo? Não é o Sim. famoso, é o mais antigo, que ele é É rap. o filho bastardo, né? O Filho primogênito bastardo ali que o pai não quer. Isso. E aqueles NFTs, eles foram embrulhados, né? Foram wrapped ali. E para esse processo, eu não sei se foi o caso, você já comprou ele dessa forma, mas quem criou essa parte, tem a parte do você fazer um wrap, e ele, em alguns momentos, você pode perder o NFT, né? Então, é uma coisa que você vai querer brincar ali, testar e pode se arrepender depois. Na verdade, o CryptoPunks V1, né? Ele foi o contrato original, né? Que foi lançado em 9 de junho de 2018, talvez, não vou lembrar a data certinho, mas ele tinha um bug no código, né? Porque ele não é um RC721, ele é um RC20 modificado, né? Então eles lançaram no próprio token, né, no próprio smart contract do token, um mercado dentro de cada token. Então você podia comprar e vender esses tokens, só que tinha um bug que na hora que você vendia para alguém, esse comprador podia sacar o NFT da sua carteira e o dinheiro que ele pagou, né? Então, todo mundo que vendeu começou a acontecer isso e tal, e eles era um experimento, né? Então, em uma semana eles decidiram o que fazer. O que a gente faz, né? Eles podiam envelopar já na época, né? Eles podiam mandar todo mundo envelopar num contrato e continuar com ele, ou lançar um novo contrato com o bug arrumado, né? Uma linha de código que muda dos dois contratos, entendeu? Eles decidiram lançar um novo contrato, o V2, e aí fizeram o airdrop desses V2 para todos que tinham o V1, né, nas suas wallets. Então, esse V1 ficou lá esquecido, como uma RC20 que não podia ser comprado ou vendido porque tinha esse bug, mas você podia transferir, você podia rodar. E aí, em 2020, um membro da comunidade, né, dos próprios CryptoPunks, né, ele criou esse wrapper aí, colocou 0% de fee, é auditado, open source, e a galera tá tradando. Igual você trada o CryptoPunks V2 no OpenSea, é uma versão rapid do contrato RC20 daquela época também. Então, na verdade, existem 20 mil CryptoPunks, né? 20 mil, Mas 10 a galera do V2 não gosta de admitir isso, mas a blockchain, né, a provenance é o que importa, né? Timestamp lá, o contrato V1 é antes do V2, então tá lá na blockchain, é verdade, né? Exatamente. A questão de valores, aí o tempo que vai dizer qual vai valer mais. Exatamente. Hoje, em termos de valores, um CryptoPunk só está 100, quantos Ethereum está? 50? Uns 50, eu acho que tá o floor do CryptoPunk V2 e do V1 deve estar uns 3 Ethereum e meio, tá entre 3,5 e 4, eu acho. E a princípio ele só tem um caráter histórico, né? Como colecionável, arte histórica. Mas há boatos que... Muito histórico, né? E controverso também, né? Então, Em que ponto? Hã? Que ponto? Controverso porque quem tem o V2 investiu lá 100 Ethereum, 150 Ethereum na época, 50 Ethereum, eu acho que o V1 é fake, tá ligado? Mas esses caras aí, pô, o cara que fala isso não entende nada de blockchain, é alguém que entrou por hype, né? Então, tem a comunidade V2, a galera que acha massa o V1, pô, não, isso aí é a história do CryptoPunks, é a história da blockchain, isso é um item de valor, né? Então, os caras tentam comprar o mesmo par que eles têm em V2, então tem vários pares já que é o mesmo dono. Imagina. Então vai indo. Para mim, eu acho muito massa, eu acho mais massa que o V2, porque, cara, o V2 foi comprado pela Yuga Labs, o V1 também é da Yuga Labs, mas o V1 é tipo community only já, e tipo a comunidade que toca, fuck Yuga Labs, e era isso, tá ligado? É o filho ovelha negra, né? Ele foi... É o verdadeiro espírito punk, né? Exato. Ele é o real punk, né? Então, esse ponto... Mas eu quero ter um V2 um dia também, né? O dia que eu acertar uma PEP da vida aí. Ó, pela quantidade de testes, uma hora você acerta. Mas... Eu tenho que ter coragem daí de pôr 50 ETH num punk. Não, 50...
Aí que tá, então, pelo caráter apenas histórico, colecionável, é um valor salgado. Pode ser que se mantenha, obviamente, mas há boatos que eles tendem a gerar utilidade também, né? Ou pelo menos usar o IP dele para filmes e outras coisas, não Ah, sabemos. mas Mas, olhando por parte de investimento, né, eu prefiro comprar 10 V1 do que um V2, né? Porque a chance de um V1 subir de 3,5 para 7, 10, 15 Ethereum é mas muito maior do que o Punk de 50 subir para 50, para 100, 150, 200, 250. em Em termos de termos de valorização, X, né? É, realmente, valorização. uhum. É como se ele fosse o versão 2, mas ele é o contrário, né? Normalmente as É, coleções têm o que nem o Bake e o Make, que é o que vale menos, aí tem mais sim. quantidade, mas ali é o contrário. O original vale menos, mas tudo bem. E tem E, valor pela história, né? Não precisa de founder fazendo coisa, inventando coisa, lançando coleção nova. Não precisa nada disso. Não precisa confiar no time. É um uhum, item histórico, tá ali. Se um colecionador lá do futuro, daqui 10, 15 anos, vai ver valor tanto de NFT que não vai existir daqui 15 anos, né? O que vai ser o que a galera que tem dinheiro vai procurar? É o próximo NFT do momento, que a gente nem sabe se esse tipo de hype vai existir lá na frente, ou vai querer, como um colecionador faz, quer pegar coisas históricas mesmo, coisa antiga, e colecionar isso, né? Então, eu aposto nos NFTs históricos quando eu estou falando de longo prazo, né? Eu uhum. prefiro comprar e rodar esses aí. Com certeza, você pensa aí que são 8 bilhões de pessoas e que pelo menos uma boa parte vai conhecer NFTs, ou pelo menos ativos digitais, e elas vão estudar o que está acontecendo, e para 10 mil apenas itens. Então a escassez é total, é real aí. Sim. E entrando então num ponto mais delicado, que é a tua opinião sobre os ordinals, que seriam os NFTs em Bitcoin, e versus os em Ethereum? É, cara, eu acho que tem espaço para os dois, né? Eu gosto muito dos Ordinals. Eu entrei cedo também. Quando lançou, acho que uma semana depois eu já estava comprando. Eu comprei um de abaixo de 5 mil, o ID dele, né, de inscriptions, 3.500 e alguma coisa. Que também pelo fato histórico, né? Eu pensei timestamp, era uma das primeiras coleções originais que estava lançando ali naquele range. Eu falei, vou pôr grana nessa aqui e vou deixar isso aí para ver o que que acontece, né? Porque era, pô, muito novo. A chance de dar errado, né? Não vingar era grande. Ainda é, mas tem crescido bastante, né? Eu acho massa, porque, pô, uma vez que você armazenou a imagem lá na blockchain do Bitcoin, tá para sempre lá, né? Não é um NFT no Ethereum aí que tá, a maioria deles está 90% está na IPFS, né? E aí, se isso aí cair de alguma forma, ou às vezes o dono do contrato tem autorização ainda para mudar a imagem que você tem lá, então você Uhum. fica mais na mão das pessoas e vai contra o princípio básico, né, de blockchain, é não confiar em terceiros e, né, não Não precisar mutável. confiar em pessoas e sim em código, né? Exato. Então, Não poderia ser mutável. Esse detalhe é um pouco mais delicado realmente por isso. Você tem, por exemplo, Goblinton, que agora, há pouco tempo, eles quiseram alterar os royalties do NFT, do projeto. Então, eles trocaram a imagem, cancelaram aquele NFT, deram um airdrop de um novo NFT, passado. Aí e, se você é um cara que não acompanha, né, comprou, vou deixar. Aí você volta para olhar, já é outra coisa. Às vezes até perdeu a janela de troca que você tinha, então Uhum, é complicado. exatamente. Em termos de NFT, né, para ter função que tem no Ethereum, né, pô, gateway de acesso, enfim, inúmeras formas de usar smart contracts. Eu acho que é Ethereum. Agora, digital artifacts, né, como é o conceito deles dos ordinals, Uhum. eu acho que faz muito sentido o Bitcoin sim, porque realmente, de fato, você vai comprar aquele conjunto de satoshis que tem aquela imagem atrelada e que nunca vai mudar, né? Uhum. Pelo menos é o que dizem, né? Uhum. E provado no tempo, que foi em tal bloco, e nunca mais vai voltar. Você comentou, por exemplo, você tem um projeto NFT em Ethereum, são 10 mil unidades que apareceram de um dia para o outro. Ali são 5 mil que não tem como você
criar o número 80.000 ou o número 2.000. É pelo número E criado. existe um número limitado de satoshis também, né? Não vamos Exatamente. criar mais satoshis, né? Então, esse espaço é cada vez mais concorrido. Uhum. Então, diferente do Ethereum, que é infinitos tokens e contratos que você pode criar, no Bitcoin tem um número limitado de satoshis ali que vai poder ser utilizado para isso, né? Então, a não Usos e ser que as usos. pessoas comecem a pegar os ordinais antigos que não tem valor e comecem a gravar coisa por cima, né? Então, Se é que vai manter, né? Provavelmente sim, mas vamos aguardar. eu falei isso aí, eu nem sei como que é o processo técnico, né? Mas eu imagino que se eu tenho o ordinal ali e eu quiser regravar alguma coisa por cima, acho que consigo. Não sei também se eu tô falando besteira. Não Não fui sei. tão a fundo nessa parte técnica de como fica armazenado o dado, né? Uhum. Em teoria não pode, né? Mas vamos lá. Em teoria não pode, né? Mas se eu sou o dono, não sei se dá. Essa parte eu fiquei na dúvida agora. Uhum. Boa pergunta. Deixar para o próximo É, podcast. eu sei que tipo o cara que lançou, que criou isso aí não consegue. Agora, se o dono do próprio ordem consegue fazer alguma forma que, sei lá, você mandou aquela UTXO junto com outro Bitcoin, ela se agrupou em outras e dividiu, já se perdeu essa inscription, entendeu? Eu acho que é assim que funciona. Uhum. É possível. E agora entrando então no projeto Ethereum, um dos principais aí, qual que seria a tua opinião sobre os Bored Apes? Putz, Bored Ape entrar agora é ser exit liquidity da galera, né? Já perdeu todo o upside de airdrops, de lançamento de token, de coleção nova, isso, aquilo. Agora seria mais se o cara entrar, talvez longo prazo, pensando em até uma reserva de valor, né? Pensando que se o floor não vai desvalorizar tanto, esse tipo de coisa. E status também, né? Participar da comunidade e tal. Mas Principalmente status, né? Um status muito caro. Mas eu pergunto justamente porque nós tivemos então toda essa hype de airdrops e coins e metaverso e land e muita coisa. Mas a promessa até onde nós temos informação é que eles estão criando um metaverso e um game, né? Ou pelo menos um lugar onde as pessoas podem ir lá trocar ideia e se divertir, mas nada muito além disso. Para realmente aquele NFT ter valor ou utilidade ele vai ter, mas valor seria aquela empresa gerar lucro e os holders ter uma porcentagem desse lucro, né? Então, ainda não, pelo menos não vimos essa opção. ele vai ser bem difícil, né? Porque a lei americana é totalmente cinzenta em relação a isso, então não existe nenhuma garantia jurídica em você estar fazendo esse tipo de coisa nos Estados Unidos e deve demorar, né, para eles tolerar esse tipo de coisa, né? Você não tem como distribuir dividendo aí estando lá nos Estados Unidos, né? Então, vai ser bem complicado. Por isso que a forma que eles acham é ir diluindo a galera, né? Vai lançando mais coleção, mais coleção, mais coleção. Só que chega uma hora que acaba, né? Eu não tô por dentro do jogo deles, assim, não sou nenhum especialista, nem parei para ver como que é. Mas assim, a não ser que seja um jogo muito legal e que a galera lá dentro, sei lá, consiga girar uma economia legal, né? E trazer mais pessoas de fora que não precise pagar para jogar, porque se os caras tiver que pagar para jogar, não é jogo, né? Assim, a maioria dos jogos é free, né? Ou muito barato, né? 30, 40 pila, R$ 100, Ou eles né? mudam Tem como essa forma Ué, também, vai né? gastar um Ethereum, que seja, para jogar um jogo, né? O cara, pessoa normal, não vai gastar R$ 8.000 para jogar um jogo, né? Hum. Falando de pessoa enorme, né? Então, agora, galera que tá para especular, aí speculation, né? Aí é outro cenário, dá para ganhar dinheiro com tudo, dá para perder dinheiro com tudo, tudo vai depender do momento que você entra e sai, né? Uhum. Então, Assim talvez como agora que a gente está na baixa, o cara que curte Bored Ape, talvez seja a melhor hora de comprar, né? Esperando um bull market nos próximos anos, uma hype nova, a hora que lançar o metaverso, o jogo, né? Você apostar na Yuga Labs como um todo, pode ser sim um bom negócio. dinheiro eles têm para criar um bom negócio, muitos seguidores eles têm. A questão é se, assim como a legislação está cinzenta, a empresa também não está cinzenta sobre o que vai ser feito. Então, eu perguntei justamente por isso, porque tem muita gente que adora ou ama Bored Ape, mas não sabe exatamente por quê. Se é só pela
pelo status ou por quê, né? É tipo assim, ó, eu entrei lá na comunidade dos caras e nem achei grandes coisas também, entendeu? Assim, Uhum. não é Falando o disso, tipo de comunidade NFT que eu gosto de estar. Eu gosto de estar comunidade mais. Galera mais todo mundo igual, não tem disputinha de ego, muito, sabe? Eu achei lá que tem muita disputinha de ego, assim, nos papos que eu vi. Então, imagino, nem participo. Eu tenho lá um Mutante Ape lá, mas nem participo. quando você tem um negócio que é baseado em status, normalmente os egos vão estar inflados. E Bem. então, pensando, pode falar. Não, mas é assim, eu tô falando só da parte que eu vi ruim, né? Sim, Mas sim. tem a parte boa, né? Pô, tem gente com grana, você pode fazer um network bom, tal. Se você topar esse tipo de situação, massa, tá ligado? Uhum. Mas meu perfil, eu gosto mais dos degenerados. Os grupos, não precisa nem de NFT pra estar. Acha meia dúzia de louco igual sei lá e fica lá, entendeu? Bora. É, e esses projetos, então, fora o Bored Ape, então, qual que seria um ideal, ao teu ver, hoje, que tem poder de crescer pela comunidade mesmo? Cara, pelo projeto como um todo, eu tô bem bullish no Memeland, né? Nos Captains, todo o ecossistema dos caras aí. Eu acho que é o que tem grande potencial aí de bater de frente com a Yuga Labs aí no próximo ciclo. Então, acho Interessante. que esse aí. Eu acho que Captains a 7 Ethereum é um abuso, né? Um Mutante Ape valendo 10, Captains tem que valer no mínimo 50% a mais que o Mutante Ape, na minha opinião. Olha, uma opinião nova para mim, eu não pensaria dessa forma. É porque eu também não conheço o projeto da Memeland ainda a fundo, mas como é baseado em comunidade e eles têm seguidores pra caramba, né? E muito, muito engajado, e eu acho que ali também Nossa, o nível de os status. caras estão fazendo um trabalho bem massa, cara, assim. Não é porque eu sou holder, eu digo que sou holder, tem um Captain só, deixo lá no stake ganhando os mapinhas lá. Então, o grande potencial dele, na minha opinião, está no token meme, né, que vai ser lançado. Então, essas quests que você deixa o seu capitão fazendo lá, ganhando os mapas, Uhum. estão dizendo aí que vão ser lands, né, desse jogo que eles estão para lançar também. E os Uhum. caras são um gigante aí da Web 2, né, eles já têm uma comunidade gigante. Então, acredito que os caras têm potencial de fazer bastante barulho, né? Até porque eles são focados em meme também, né? Essa pegada de internet. A gente sabe que o meme é foda, né, cara? O meme move a internet e cripto não é diferente, né? É A Pepe emoções, né? tá aí para não deixar a gente mentir, né? Então, Exatamente. No momento que estamos gravando, o Pepe está valendo mais de 1 bilhão já de market cap. chegou a bater 1,7 bi, agora deve estar uns 860 mais ou menos. Não que eu esteja acompanhando, mas a última vez que eu olhei 5 minutos atrás. Sem acompanhar. Sem Exatamente. acompanhar, né? É que eu deixei aquela Moonbag, né, Jean? Aí tem que acompanhar o valor da Moonbag. Sim, sim. Alavancada, hein? Nada, nada. Essa aí eu entrei cedo, tava 4 milhões o market cap dela quando eu peguei. Caralho. Entrou bem aí, ó. Próxima Degen compra. sendo Degen, né? Tem que fazer esses alfas aí pra galera. Lá na Escola Cripto, bicho. O canal Exatamente. Aí Degen tá lá o canal Degen lá tá bombando, a turma louca lá. Domingão mesmo eu meti uma lá de 30x pra turma lá, a turma ficou louca. Mas é tudo porcaria, é comprar, fazer lucro e vazar. Não é pra pegar amor com shitcoin, meme coin, não. Né? Tem que ter estratégia. É isso aí que move mesmo. Há um tempo atrás era Dogecoin. Esse Pepe tá rondando a internet há muito tempo, né? Se não sei se não foi um dos primeiros NFTs aí criados ou meme O criado. Pepe é o meme mais conhecido na internet, né? Lá antes de ter cripto ele já existia, né? Já tiveram outras moedas com o nome Pepe e tal, mas essa aí disparou por causa do momento. Os caras que lançaram no momento certo, né? Uhum. Sabiam fazer o que fizeram, né? Então deu certo, né? Por hora tá dando certo, né? Eu não aconselho ninguém a investir nisso, né? Investir, a gente investe em Bitcoin, investe em Ethereum, né? Brinca nisso. Investe em alguns NFTs, não todos, né? O resto é tudo para especular, girar, flipar, pelo menos é a minha opinião, né? Uhum. Então, meu conselho para a galera aí nova seria, acho que o maior conselho que eu daria era esse. Não se apaixonem por moeda nenhuma, projeto nenhum, NFT nenhum. Encarem tudo como investimento, especulação e sempre tirem lucro. Sempre que possível, tira lucro, põe dinheiro no bolso.
Uhum. Essa seria a minha... Tem a que eu lembro, você Conceito. compra 2 ou 3, tira lucro de 2 e mantém uma se quiser, para ver o que vai dar. É um bom E se for aprendizado. token, é igual eu fiz com o Pepe. Pô, comprei a 4 milhões. Chegou lá em 60 milhões, eu falei, pô, 12x, vou descascar um bocadinho aqui. Aí Uhum. subiu para 100, descasquei mais um pouco, sou 120. Eu falei, agora acho que não vai mais para cima. Uhum. Falei, agora eu deixo aí que eu compro o DIP. E aí continuou subindo, mas eu deixei, tipo, de tudo que eu tinha comprado e ganhei, eu deixei $200 lá que tinha em valor. Falei, deixa essa parada aí, se continuar subindo também, boa, se não azar, já ganhei bastante. E aí o negócio fez mais 20x, né, os 200 pila. Tá É, doido. Esse é o nosso dinossauro. No ué, bom tem sentido, no bom que... sentido. Tem muito conhecimento aí nela. Eu acho que o principal erro, tanto de quem investe em cripto como NFT, é achar que vai ser subida eterna. Então, tem que ter uma A consciência do pensamento. buy and hold também, né? Que muita gente fala, né? Ah, não, só buy and hold, buy and hold, buy and hold. Não sou assim, não, cara. Assim, eu faço buy and hold de Bitcoin. Que eu Uhum. sei que, pô, daqui 10 anos tenho Vai ter. 99% de certeza que vai existir, vai estar funcionando do jeito que é para funcionar. Agora o resto, cara, o resto, nem Ethereum eu sou tão, assim, confiante, porque o Ethereum ainda pode sofrer com regulamentação, tem uma pessoa que é a cara do Ethereum, pode sofrer perseguição, um monte de coisa acontecer com o Ethereum, começar a desviar o foco do Ethereum, né, deixar ele mais compliant, mais amiguinho dos reguladores, então, mas eu uso igual, acumulo, troco, Tanto que então, já está, né, nesse caminho, mas é, você acaba. Aí vai uma conversa muito maior, né? Mais tempo, mas a gente tem 1 minuto, pelo que eu estou vendo aqui, não vai dar tempo, né? vamos finalizar, mas essa conversa de legislação e para onde vai se tornar o caminho é o que acreditamos que vai acontecer e as coisas, os projetos vão se manter nele, mas de uma forma em que o governo tenha mais controle, óbvio. Eu acho que vai ter sempre a versão regulada e a versão degen para quem quiser usar, de outras jurisdições que podem. Acho que vai ser esse o caminho. Exatamente. Tanto para projetos NFT como cripto em geral. Aham, Lalo, agradeço aí teu tempo, eu teu que conhecimento, agradeço. teu degen conhecimento. Muito obrigado pela história aí. E vamos marcar um segundo momento para falar outros assuntos bem interessantes também, né? Bora que tinha bastante coisa para falar ainda.